Fala galerinha, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Renato Silva na área novamente para a gente fazer uma série de estudos sobre produtos notáveis. E aí, você já ouviu falar sobre esse assunto? Não? Eita, mas não te preocupa, porque o professor aqui vai te ajudar. Mas antes, eu quero te falar o seguinte, a gente vai dividir o assunto em 3 vídeos, para que o vídeo não fique muito longo e eu possa te explicar com mais calma cada uma das regras. Como assim, professor? Cada uma das regras, porque a gente vai trabalhar, aprender com esse assunto 3 regrinhas para a gente desenvolver certas expressões, tá bom? Então, agora nessa aula a gente vai aprender a primeira regra. E eu vou fazer uma demonstração geométrica, tá bom? Para você entender de onde saiu a primeira regra. E depois a segunda e a terceira e tal, beleza? Então, olha só. Olhando para esse primeiro slide aqui, ó, a primeira regra chama-se quadrado da soma de dois termos. E tá vendo esse quadradão aqui? A gente vai desmiuçar ele para você entender de onde saiu a regra. Então, olha só, sem mais delongas, vamos para lá. Então, ó, acompanha o laser, ó. Essa figura que você tá vendo, ele é um quadrado grande, tá bom? E a gente dividiu essa figura, ela tá dividida em 4 figuras. Então, olha só, tá dividida nesse quadrado aqui, ó, que é esse aqui. Em outro quadrado, aqui, ó, em um retângulo, tá bom? Aqui, ó, esse retângulo e outro retângulo aqui, ó. E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área dessas figuras, tá bom? Se você ainda não entendeu, eu vou te explicar rapidamente. Um quadrado, como é que a gente calcula a área de um quadrado? Multiplicando lado vezes lado. Aqui também é um quadrado, lado vezes lado. E o retângulo a gente calcula a área multiplicando a largura pela altura, ou base vezes altura, enfim. E aí, se você olhar para essa figura, ó, aqui, ó, essa medida aqui é A, ó, e esse lado aqui também é A. Então, ficou A vezes A, que é A ao quadrado. Então, a área desse quadrado aqui é A ao quadrado. Esse quadradinho aqui, ó, por que é B vezes B? Porque se você olhar para essa figura, ó, essa medida aqui é B, que é essa igual a essa, e essa medida aqui, ó, é igual a esta aqui, ó. B vezes B fica B ao quadrado. E esse retângulo aqui, que é isso aqui, ó, por que ficou A vezes B? Porque se você olhar para cá, essa medida aqui é igual a essa medida. Então, se aqui é A, essa medida aqui também é A. E esse pedacinho aqui, ó, é B, tá vendo? Ó? A vezes B. Então, a área desse retângulo fica A vezes B. Coloquei em ordem alfabética para ficar legal. E o outro retângulo que está na horizontal, aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, vale B, tá aqui, ó. E esse lado aqui, ó, é correspondente a esse lado aqui que vale A. Então, fica B vezes A. Eu coloquei em ordem alfabética para ficar AB. Então, ó, recapitulando, o que aconteceu aqui? Então, a gente calculou a área de cada uma dessas 4 figuras que compõem o quadrado maior. E olha como é que ficou. A ao quadrado mais B ao quadrado mais AB mais AB. E aí, como é que a gente pode escrever isso? Então, aqui, eis a primeira regra. Ó. Então, o quadrado da soma de dois termos, ele pode ser representado dessa maneira. Ó. Quadrado, porque está elevado a 2, a gente está falando de área. Da soma, porque a gente está somando as áreas dessas figuras de dois termos, tá bom? E aí, como é que fica a regra? Fica assim, ó. Professor, de onde surgiu esse 2AB? Ó? Porque presta atenção, ó. O A ao quadrado, ele não tem mais nenhum termo semelhante, então ele permanece ao quadrado. O B ao quadrado não tem nenhum termo semelhante a ele e AB mais AB, eles são termos semelhantes. E fica 2 porque o coeficiente aqui é 1, ó. Tem um aqui e um aqui. Então, você soma 1 mais 1, ficam 2AB. Tranquilo? Então, essa é a primeira regra. E aí, te dou uma dica. Para você pegar essa primeira regra, olha o que acontece. Aqui embaixo, a gente tem o texto, né? Podemos dizer assim. Então, ele fala que é quadrado do primeiro... antes de eu falar da regra, quero te falar o seguinte, que essa letra aqui que a gente colocou, A e B, eles são termos genéricos. O que isso significa? Que eu poderia ter colocado qualquer letra do alfabeto. X, Y, P, Q, M, N. Essas letras estão aí para a gente poder demonstrar a regra. Então,
quando a gente for aprender a regra, você não vai falar A mais B. Você vai chamar o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Porque se a gente for ler a regrinha aqui, ó, olha como é que está escrito, ó, quadrado do primeiro. Aí você fala, como assim? O professor demonstrou A mais B e ele está falando de primeiro e segundo? Porque do primeiro a gente está se referindo ao primeiro termo. Quando você lê ou ouvir a palavra segundo, a gente está se referindo ao segundo termo. Agora, acompanhe a leitura e acompanhe a setinha amarela. Olha aqui a leitura do texto. Ó. Quadrado do primeiro. Tá vendo a setinha? Quadrado do primeiro. Mais, ó. Mais. O que está escrito agora? 2 vezes o primeiro, ó. Mais 2 vezes, porque isso é uma multiplicação. 2AB é 2 vezes o valor de A, o valor de B. Só que a gente está chamando o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Então, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, esta é a primeira regra do que chamamos de produto notável, quadrado da soma de dois termos. Tranquilo? Mas como que isso funciona na prática, na resolução de exercício? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, primeiro exercício. Olha o que apareceu já. Ó. Então, como é que eu resolvo isso? 4x mais y ao quadrado. Então, aqui, para a gente resolver isso aqui, a gente vai usar a regra do slide anterior, aquela regrinha. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Tá vendo que você precisa decorar essa regra para poder aplicar? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte. Quando a gente vai estudar matemática que existe uma regra, a primeira coisa que a gente vai fazer é decorar ou aprender. Não sei, tem que colocar aqui a receita. Para quando você for resolver a atividade, você vai falando para o teu cérebro ir acostumando a ideia daquela nova informação na tua cabeça e você vai escrevendo. Tá bom? E aí a gente aqui não vai chamar 4x e y, a gente vai chamar primeiro termo e segundo termo. Então, a gente vai chamar o 4x de primeiro termo e o y de segundo termo. Aplicando a regra. Ó, apareceu a regra aqui embaixo. Ó. Então, quadrado do primeiro. Então, vai ficar assim, ó, liberando já. Ó, tá vendo? Ó? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Aí, aqui eu quero chamar a atenção para você o seguinte. Olha só. Esse expoente 2 aqui, ele está sujetivo ao 4 e ao x. E o que eu quero te explicar aqui? Que número elevado a um expoente dá para desenvolver. E letra permanece, né, nessa situação aqui, a letra vai permanecer do jeito que ela está. Então, eu vou liberar aqui, ó, preste atenção. De onde surgiu esse 16? Ó, preste atenção. 4 elevado a 2 dá para desenvolver, é 16. X ao quadrado permanece x ao quadrado. 2 vezes 4 são 8. E x vezes y, você escreve xy. E y ao quadrado, como eu falei, aqui a letra vai permanecer ao quadrado. Então, essa é a resposta. Ó, então, qual é a resposta de 4x mais y ao quadrado? 16x ao quadrado mais 8xy mais y ao quadrado. E por que você não pode mais juntar, somar nenhum termo aqui? Porque esse termo aqui ele está elevado ao quadrado e pertence à família x. Aqui tem um x, mas também tem y, então são termos diferentes. E esse termo aqui está elevado ao quadrado. Se tivesse mais algum termo aqui semelhante, para somar, a gente iria somar. Como não tem, vai ficar como está. Agora eu quero te mostrar uma outra forma de resolver. Porque nos livros ou nos exercícios por aí, quando você vai estudar produto notável, você pode pegar uma situação, né, uma situação de exemplo ou atividade que seu professor vai pedir para você resolver, perdão. Ele pode te entregar dessa forma ou ele pode vir assim. Como assim, professor? Entenda. Você que já estudou potência, um termo elevado ao quadrado, ele está dizendo que você deve repetir essa base 2 vezes. Ó. Então, eu posso escrever esse termo aqui ó, desta maneira. Ó. 4x mais y vezes 4x mais y. E se ele ficar desta forma, como é que eu resolvo?
alguns professores chamam de chuveirinho, outros chamam de chuveirão. O que é isso? Para eu resolver na forma que está aqui, ó, o que você vai fazer? Esse 4x, ele vai ter que multiplicar esse 4x aqui e vai ter que multiplicar esse y, por isso que se chama de chuveirinho, tá bom? Então, como é que fica? Então, fica assim, ó. Se eu pegar esse 4x e multiplicar esse 4x e esse y, vai ficar assim, ó. 4x vezes 4x, aí você volta, pega o sinal de mais 4x vezes y, fica assim. Aí agora, mais, você vai voltar e esse y que está aqui também vai ter que multiplicar esses dois termos. Então, vai ficar y vezes 4x mais y vezes y. Vai ficar assim, ó. Agora, vamos ver o que dá para fazer. Então, olha só. 4x vezes 4x dá 16. X aqui faltou o quadrado, que daqui a pouco na resposta eu anoto, tá bom? Esse x aqui, ele tá ao quadrado. Deixa eu ver se dá para me colocar aqui, que eu esqueci de colocar. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pronto, botar um 2 aqui. Ficou feio, mas vocês vão entender. Tá bom? E aqui, ó. 4x vezes y vai ficar 4xy. Mais y vezes 4x, você pode reorganizar e escrever 4xy. E y vezes y ao quadrado. Agora, olhando para isso aqui, o que a gente percebe? Ó? Que vai ficar a mesma resposta lá de cima. Ó, tá vendo? Agora que eu coloquei o expoente, tá vendo? Esse 4, ele tem a parte literal aqui, xy, igual a essa. Então, eu posso somar esses dois termos, por isso que ficou 8. 8xy. E o y que está ao quadrado permaneceu, o x que está ao quadrado permaneceu a mesma coisa. Olha, deu a mesma resposta. Aí você fala assim, professor, eu achei essa ideia do chuveirinho um pouco complicado. Se eu pegar se eu pegar essa ideia do chuveirinho, eu entendi a primeira aqui, ó. Eu posso resolver dessa forma? Claro que pode. Se você fizer isso, guri, é porque você já está mostrando que você entendeu perfeitamente a bagaça aqui, tá bom? O que eu mostrei aqui para você é porque tem situações, quando a gente vai estudar esse assunto, que ele vai te apresentar essas duas situações. Aí tem aluno que quando ele pegar isso daqui, como talvez o professor não explicou direito, ele não compreende que ele pode pegar isso aqui e escrever assim. Como pode ter aluno que vai achar essa forma mais fácil do que essa. Então, você pode resolver de uma forma ou de outra. E se você aprender a resolver das duas maneiras, ó, parabéns, meus parabéns para você, meu jovem. Tá bom? Então, tranquilo, né? Então, vamos para frente. Aqui eu trouxe mais um exemplo mais light, ó. Agora eu trouxe uma letra e um número, A mais 5. Aí, à medida que você vai treinando, vai ficando bobo, ó, a regrinha de novo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Segundo termo ao quadrado. Quando você colocar isso aí aqui, você vai escrevendo, depois se torna bobo. Ó. Aí você aplica a regra. Aqui, ó. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Pegando o que eu te mostrei no exemplo anterior, o que a gente aprendeu? Que número ao quadrado dá para desenvolver e letra ao quadrado permanece. Então, liberando aqui, ó. A ao quadrado vai permanecer A ao quadrado. 2 vezes 5 são 10. 10 vezes A, 10A. E número ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. Pronto, ó. Finalizou. Só isso, professor. Valha, como é fácil. Viu? Não é difícil. Tá bom? Agora, ele tem um grauzinho de dificuldade assim. Tem que pegar a regra, né? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Tem que colocar a regrinha aqui. E tem que ter uma noçãozinha de potência, multiplicação de números com letras. Tranquilo? Show? E aí também aqui eu vou mostrar o chuveirinho. Tá bom? Ó, então, A mais 5 ao quadrado, ele pode ser escrito assim, ó. Porque esse expoente aqui está dizendo assim, ó. Pegue essa base e repita ela 2 vezes. Aí, esse A aqui, ó, ele vai ter que multiplicar esse A e vai ter que multiplicar esse 5. Chuveirinho ou chuveirão. Adote o termo que você achar melhor, tá bom? Então, olha só. A vezes A mais A vezes 5. Mais. Agora, esse 5 aqui, ó.
também, esse 5 aqui, também tem que multiplicar esse A e tem que multiplicar esse 5. Então, fica 5 vezes A mais 5 vezes 5. Agora, vamos ver o que dá para resolver. Ó, A ao quadrado fica, ou melhor, A vezes A fica A ao quadrado. E A vezes 5, você escreve 5A, tá bom? Mais 5 vezes A, 5A, e 5 vezes 5, 25. Agora, vamos ver o que dá para juntar. Olha só. O A ao quadrado permanece. 5A mais 5A, esses dois termos, eles são semelhantes, ó. Ele tem a letrinha A, então eu posso somar os coeficientes. 5 mais 5, 10, e repete a letra, 10A, mais 25. Então, eu não posso mais juntar esses termos, porque eles não têm mais termos semelhantes. Professor, mas o 10 não tem um A, mas esse A não está elevado ao quadrado. Se ele tivesse, eu poderia juntar com esse A, tá bom? Então, a resposta é essa daqui. Depois que você pega a regra, resolve o primeiro, o segundo exemplo, vai embora. Vai embora. Acabou a dificuldade. Agora, é o que eu falei. Matemática é igual ao futebol. Tem que treinar para ficar bom. Tá bom? Vamos lá. E, para a gente encerrar a aula, trouxe o terceiro exemplo, agora tendo letra e número nos dois termos. É a mesma coisa. O que muda aqui é o seguinte, você tem que ter calma, na hora que você aplicar a regra, você tem que prestar atenção o que você está fazendo. Se você tem número, se você só tem letras, se você tem número com letras, onde que está elevado ao quadrado, onde que eu multiplico, quem que eu somo com quem. Então, tem que ter paciência na hora de você finalizar o seu cálculo, tá bom? Então, de novo, ó, liberando a regra. Opa, então vamos lá, ó. Eu não liberei a regra agora, né? Então, vamos lá, ó. Primeiro ao quadrado, né? Eu estou me referindo aqui, ó. Primeiro termo e segundo termo, ó. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí, você aplicou a regra. Aí, aqui é isso aqui agora é o que eu estava comentando agora há pouco. Depois que você aplicar a regra, você vai observar o que você tem para desenvolver agora. Então, por exemplo, ó, aqui, ó. 2A ao quadrado, esse expoente 2, ele está, como é que eu posso dizer? Ele tem efeito sobre o 2 e o A, então você tem que desenvolver os dois. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado é 4 e letra ao quadrado permanece. Aqui no meio, você faz uma multiplicação direta, ó. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, e A vezes B fica AB, então fica 12AB. Aqui, esse 2 ele está sugerido ao 3 e ao B. Então, 3 ao quadrado é 9. E B ao quadrado permanece letra ao quadrado. Pronto, ó. Tua resposta final, 4A ao quadrado mais 12AB mais 9B ao quadrado. Tranquilo? E aí, novamente, eu trouxe a ideia do chuveirinho. Ó. Então, esse termo elevado ao quadrado é porque ele pode ser escrito assim, tá bom? Aí você entende, né, que esse 2A vai multiplicar esse 2A e esse 3B. Como é que fica? Ó, então, ó, o 2A vezes o 2A mais o 2A vezes o 3B. Mas, aí esse 3B também vai multiplicar o 2A e vai multiplicar o 3B. Então, ó, 3B vezes 2A mais 3B vezes 3B. Aí, vamos lá, como é que fica? Olha só, 2A vezes 2A vai ficar 4A ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4 e A vezes A é A ao quadrado. 2 vezes 3 são 6 e A vezes B fica AB. Mais 3 vezes 2 são 6 e B vezes A você bota em ordem alfabética para poder combinar com isso aqui, ó. E 3 vezes 3 são 9 e B vezes B, B ao quadrado. Agora, olha o que dá para a gente fazer, né? Ó. O 4A ao quadrado não tem termo semelhante, então ele permanece aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel. Então, ó, o 4A ao quadrado não tem termo semelhante, né? Ó, permanece. Esse 6AB pode se juntar com esse 6AB, por isso que ficou 12AB. E o 9B ao quadrado não tem nenhum termo semelhante a ele, então é a mesma resposta aqui de cima, ó. Só é o formato que é diferente. Aí você pode falar assim, ah, professor, eu não gostei desse formato do chuveirinho, não. Tranquilo, mas se você pegar uma situação desse jeito, que está te sugerindo resolver pelo chuveirinho, pelo chuveirão,
tu pode resolver pela situação lá de cima, que é mais fácil. Com certeza é mais fácil, tá bom? Agora, a não ser que seu professor peça para você resolver, não, eu quero que você resolva pelo método do chuveirinho. Aí é outra história, tá bom? Mas você tem a liberdade de fazer isso. Então, turma, tu curtiu essa aula? Então, se tu curtiu, ó, dá uma força aí ao professor para que o YouTube sugira essa aula para outras pessoas. Se tu ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Temos vídeo novo toda semana. E compartilha com outras pessoas para que elas possam libertar-se. Como assim? Porque o conhecimento liberta. Sabia disso não? Então estude, tenha conhecimento e liberte-se. Até o próximo vídeo com a segunda regra do produto notável. Abraço. Fui.